Ele consegue viver até 400 dias sem se alimentar. Não até morre. 2 meses sem tomar água. Então ele é muito resistente, né? Ele vem muito pelo esgoto, porque ele consegue ficar submerso até de 2 a 3 horas. Ele não morre. Ele não morre. E como ele tem esse exoesqueleto e ele consegue fechar as vias respiratórias, os venenos não matam ele. Ressaltar a importância de você chegar em um local que tenha acessibilidade aos soros, né? Os sintomas de gravidade cardiovasculares, eles vêm rápido, mas às vezes o paciente pode fazer um edema agudo não cardiogênico, né? Mediadores inflamatórios, você tem que extravasamento do líquido intravascular para o extra, aumento de produção de surfactante, né? Ele começa a encharcar o pulmão, ele faz um edema agudo, né? Então, às vezes, assim, demora até 1 horinha e tal. Mas a criança, quando ela vai evoluir para sinal de gravidade, é 15 minutos. É muito rápido. É muito rápido. Técnica para administração, alguma coisa importante para ressaltar? Olha, a administração do soro anti-escorpião, então a gente pensa sempre em não diluir, tá? A infusão de 30 a 60 minutos, mas se o paciente estiver grave, já orientamos até fazer em 15 minutos, se for o caso, né? E sempre monitorizar esse paciente, né? Monitorização contínua. Contínua, tem que estar beira-leito, porque você não deixa de estar infundindo o próprio veneno na pessoa. Claro que ele é trabalhado imunologicamente e tudo mais, né? Mas ele tem a possibilidade de fazer reação alérgica. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast. Chegamos ao episódio 96, com um tema que eu vejo como uma preocupação geral em muitas regiões aí do Brasil, mas particularmente na nossa região aqui tá pegando pesado, eu sei que talvez aí também esteja, que é o que envolve o acidente com o escorpião. Um bichinho tão pequeno, mas capaz de fazer um mal absurdo quando a gente fala aí, principalmente da pediatria, né? As crianças e, enfim, esse bichinho aí a gente tem que conhecer um pouquinho mais, saber onde vive, onde andam, né? Como destruí-lo, né? Enfim, até principalmente aí a assistência voltada para a criança. E aí, para falar desse tema, eu tenho o super prazer de convidar a Juliana Helena Monteselli, a Ju para mim. Ok, perfeito. A Ju é uma querida, é uma professora que trabalha comigo no departamento de enfermagem, a quem eu já conheço há muitos anos, e é uma enfermeira emergencista, que também é doutora em enfermagem, docente do departamento de enfermagem lá junto comigo, e é plantonista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que é o CIATOX de Londrina, onde vai trazer essas informações bem diferenciadas para vocês. Muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo convite. É um prazer, né, estar falando com todos vocês sobre esse tema. Espero poder contribuir aí compartilhando algumas experiências e alguns conhecimentos específicos sobre essa temática. É um bichinho traiçoeiro, né, Ju? É muito traiçoeiro, né? Gente, eu tenho medo, assim, só de olhar para ele, eu já tenho medo. E parece que eles estão saindo dos seus ambientes e entrando em casa, e com cada caso que chega lá na UTI para nós, eu já fico assim, meu Deus, picou como? Da onde? Da onde veio? Onde estava? Porque eu já penso nas minhas 3 crianças. Exato. Calçando sapato, pondo roupa. Eu acho que podia falar um pouquinho que bicho que é esse. Quem é ele, quem né? é ele? Quem é esse inimigo, né? Se é que ele é nosso inimigo ou nós somos inimigo deles, né? Na verdade, assim, esse universo da é uma das vertentes da toxicologia, né? Que estuda a parte dos acidentes com animais peçonhentos, né? Em específico dos escorpiões. Quando eu comecei a trabalhar com essa especialidade, ele nos chama muito atenção, porque assim, a gente sempre achou que se o mundo fosse acabar, que só sobrariam as baratas, né? Mas eu tô descobrindo aos poucos, a gente vem brincando seriamente, que os escorpiões, eles são muito resistentes. E eu acho que se hoje o mundo acabasse, acho que só sobrariam os escorpiões, né? Então, eu separei algumas informações aqui para contar quem é, né, esta criatura e algumas especificidades biológicas dele mesmo, né? Que às vezes a gente que está nos hospitais, né, nas UTIs, não tem muito ideia do que é, quem é esta criatura, né? Bom, então, os escorpiões, eles são artrópodes, né? São parentes, né, da mesma classe das aranhas, né? É um aracnídeo também. E ele tem uma anatomia bem
própria dele, né? Então, ele é dividido em 3 partes, que é carapaça, tronco e cauda, né? Então, como enfermeira, eu né, eu preparei a lição de casa aqui, né? Porque é uma coisa bem da biologia mesmo, né? E ele é bonitinho, né? Ele é bonitinho. Ele é exótico, você olha assim, a cauda Ele não dá tanto medo, às vezes, né? Quanto a aparência de uma aranha, né? Sim. Mas ele é muito traiçoeiro. Ele é tão traiçoeiro que se você estimula muito ele com o movimento, ele se finge de morto. Ah, isso eu não sabia. Ele se finge de morto, né? Então, assim, ele é bem safadinho mesmo, né? Uhum. Então, quando você estimula muito ele, às vezes quando chega pra gente lá no Ciatox algum exemplar vivo que as pessoas levam em pote, a gente chacoalha assim, ó, ele se finge de morto. E daí, daqui a pouco você vai meter a mão lá, pá, ele pica você, né? E no Brasil, a gente tem uma variedade deles, né? Então, assim, no nosso país, a gente tem 4 famílias que são as principais, né? Que habitam o nosso país, né? E essas famílias, elas são divididas em 27 gêneros e um total de 182 espécies. Para a área médica, o que nos importa mais são as espécies que compõem o gênero Títios, que são os famosos escorpiões amarelos, né? Mas quando a gente vai reconhecer, tem algumas especificidades entre essas espécies que nos chamam alguma atenção, né? Então, a coloração mais clara, mais amarronzada. Do amarelo? Dentro do amarelo mesmo, né? Dentro dos títios, né? Das espécies de títios. E essa cor... Importa se é mais ou menos venenoso? Não, tem isso também? Tem, né? Por isso que a gente sempre pede, e é um cuidado que a gente tenta disseminar sempre, é que a população tenha ideia que qualquer acidente com animal peçonhento, sempre a gente precisa reconhecer o animal. Então, a foto é importante, depois mais para frente a gente pode falar mais em detalhes sobre isso. Como fazer essa foto? Como que eu tiro uma foto de um animal peçonhento, do escorpião, para poder saber e direcionar as condutas da equipe de saúde, né? Então, o Títios, né, que é o que mais nos interessa, dentro do gênero dele, então a gente tem o Títios cerulatus, que é o mais venenoso. Todos os escorpiões são venenosos, porém os do gênero Títios nos chamam mais atenção, e em especial o Títios cerulatus, né? E por que ele tem esse nome? Cerulatus, né? Esse sobrenome, na verdade. Porque ele tem lá na sua cauda, em alguns segmentos, às vezes só em um segmento ou em 2, às vezes até 3, ele tem uma serrilha. Por isso que os profissionais até acham estranho quando a gente atende no telefone do Ciatox. Olha, tira foto do escorpião visto de cima. Ah, que interessante. Tem que mostrar a cauda, tem que estar num fundo claro, né? E aí a gente fica do outro lado pensando, poxa, né? Eu que sempre trabalhei em pronto-socorro, fico imaginando com o mundo caindo ali. E a outra pessoa do lado falando assim, tira foto, e eu tirando foto. E normalmente, assim, que nem eu vejo das últimas experiências que nós tivemos, eles já tiram foto com o bicho esmagado, né? Isso é uma dificuldade também, né? Que a gente fala, traz o animal, né? Mas, assim, importante que você não seja picado no momento de capturar. E geralmente é o chinelo mesmo que as pessoas, né? Para matá-lo, né? Porque ele é muito resistente, né, a qualquer tipo de intervenção, né? Eu até falo, né? A questão... Eu até brinquei no começo do episódio, como destruí-lo. Mas, na realidade, tá tudo errado, né, Ju? Porque se eles estão chegando até nós, é porque a gente tá fazendo muita coisa errada no habitat deles, né? Exato. Até vou abrir um parênteses aqui, se você me permite, Claro. Flávia. Né? A gente hoje... Vem numa onda, né, desde perto de 2008, de mudar o entendimento do conceito de saúde. E no Brasil ainda é um pouco incipiente, né, que é a questão da saúde única, que é um conceito que a Organização Mundial de Saúde coloca, que saúde é muito mais do que a gente pensar só na saúde humana, né? A saúde única, ela visa o quê? Você fazer a intersecção, né, a relação de entender saúde como a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, o quê? Entrelaçadas. Sim. Então, quando a gente fala em acidente com animal peçonhento, esse conceito ele vem muito à tona.
ele tem uma nomenclatura um pouco diferente, né? No Ministério da Saúde, é uma coisa relativamente nova que vem guiando as políticas públicas no nosso país. E, infelizmente, né, a formação de recursos humanos na área da saúde ainda não entende isso, né? Então, por exemplo, a gente que passou por uma recente reforma curricular, na nossa nova matriz, não se fala de saúde única em nenhum momento. É verdade. Então, isso é muito preocupante, né? Tudo visto muito separado. Então, o veterinário, ele fala da saúde animal. O biólogo, ele vai falar da saúde ambiental. E os profissionais de saúde, da saúde humana. E ninguém se mistura. E aí, isso tá precisando mudar, né? E a gente percebe isso no cotidiano. Então, quando você fala que ele tá em todos os lugares, ele tá em todos os lugares, né? E eu penso muito na população também, que às vezes chega até nós. Né? Uma população que às vezes está num local também mais favorável, dentro do ambiente deles ali. Exato. É o que você fala, a questão sociocultural, né? E a gente vê, assim, muito que... O que acontece, né? O homem, ele foi expandindo a sua ocupação no território, né? Então, ele basicamente domina o ecossistema e os animais não estão tendo mais para onde ir. Judiação. Então, a gente destrói floresta, a gente destrói o habitat dele, em algum momento ele vai vir para a cidade. Sim. E os escorpiões, eles se adaptam muito bem, né? Então, a gente percebe, assim, até que um pouco anteriormente, né? Quando o clima estava um pouco mais frio, a gente tinha um pouco menos de ocorrência. Hoje tem menos do que no verão, mas já tem uma crescente aí acontecendo, né? Então, eles são muito bem adaptados à cidade. E eles estão em todos os locais, né? Eu lembro, a gente teve uma entrevista com o Camilo. O coordenador do Ciatox. É o coordenador né? do Ciatox, eu vou deixar linkado para vocês, porque a gente falou de intoxicações. Mas ele falou um pouquinho, né? E na época estava tendo um mutirão nos cemitérios pela quantidade de escorpião. E eu lembro que ele comentou, não sei se ele comentou, se foi alguma reportagem que eu vi, sobre uma armadilha até que o pessoal fez para tentar capturar. Era uma dissertação de mestrado. Isso. Que acho até que acredito que tenha finalizado, né? É uma armadilha muito boa, né? Até a gente precisava ver, não tenho informação aqui para vocês, né? Se é comercializada, como então, que é não essa sei questão. Também, mas eu lembro que estava pegando bastante desse... E ele é assim. E ele olha só como eu falo que eles vão dominar o mundo, né? Ele consegue viver até 400 dias sem se alimentar. Sem se alimentar? Sem se alimentar, né? Cerca de 400 dias. Não até morre. 2 meses sem tomar água. Nossa. Então, ele é muito resistente, né? Ele vem muito pelo esgoto, porque ele consegue ficar submerso até de 2 a 3 horas. Ele não morre. Ele não morre. Então não adianta colocar ele na aguinha lá, achando que vai afogar. Não, ele não vai morrer com tanta facilidade, porque ele fecha os espiráculos, né, dele e ele sobrevive tranquilamente, né? E como ele tem esse exoesqueleto e ele consegue fechar as vias respiratórias, os venenos não matam ele. Olha só. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Veneno contra escorpião. Não existe no mercado, né? A menos que esteja sendo estudado aí, que ainda a gente não tem conhecimento, é um inseticida que seja efetivo, né? Então, o que a gente espera? Que a gente possa destruir o alimento dele, né? E o prato predileto dele é a barata. Então, ou seja, né? Que tá em todos os gosta cantos, né? de barata, né? Então, é o prato predileto dele, né? Então, quando a gente fala que está muito linkado à questão de higiene, né? A questão de presença de entulho, onde ele consegue se esconder. E uma coisa importante, ele tem hábitos noturnos, né? Então, à noite, ele sai para procurar a comidinha dele, né? E à noite, geralmente, a gente está dormindo, né? Então, a gente tem muito caso de gente que é picada enquanto dorme mesmo, né? Porque vem e sobe pela coberta que está relando no chão. Daí a importância de não deixar a roupa de cama tocando o chão, encostado na parede, a cama encostada na parede. Então, você sabe que essa questão da preocupação com o ambiente, né? Com a pandemia, eu criei o hábito de deixar o sapato para fora. Naquela parte que fica... aquelas coisas que a gente comprou e põe o sapato. E meus filhos, e a gente tem essa mania. Nos últimos casos que aconteceram, que envolveu o sapato, aquilo me dá até... Hoje eu olho aqueles sapatos lá, eu quero pôr agora tudo pra dentro. Pra dentro, é melhor. Isso, e assim, a mania também, bato o sapato pra ver se não tem nenhum bicho lá. Porque isso é importante. as histórias, assim, calça sapato, calça casaco,
A vizinha, esses dias, da onde eu moro, ela postou o bichinho durante o dia na parede. E ele é muito pequeno, alguns são muito pequenos. Inclusive, assim, tamanho não é documento, né? Porque os filhotes também têm, né, veneno importante, né? Às vezes as pessoas acham que o preto, né, que é o Botriurus, ele é mais venenoso, mas não. A gente se preocupa mais com o amarelo mesmo, né? E ainda falando, né, da capacidade de adaptação dele, né, a gente tem casos repetidos, assim, por exemplo, casas que as famílias estão fazendo reforma, que às vezes eles vêm pelo conduíte da instalação elétrica e cai da luz. Meu Deus do céu. E é interessante porque, assim, não é nem dois, não são 2 ou 3 casos, vários casos repetidos. Ela estava dormindo, caiu em cima do berço da criança, né? E é aquela hora que a gente surta, né? Eu vi uma reportagem ontem que acharam dentro do alface no mercado. Olha só. Eles estão em tudo, Estão né? em tudo, gente. Então, alguns hábitos são importantes da gente ter, além da higiene do nosso quintal, da nossa casa, né? É cuidar da vida alheia. Eu falo que quando a gente fala Igual dengue, né? Cuidar da vida alheia. Tem que olhar o vizinho? Tem que olhar o vizinho. Tem que chamar as autoridades, vigilância ambiental, se for o caso, com certeza, né? Porque o que acontece lá, ele vai refletir na minha residência, com a minha família, né? Com meus filhos, com os meus entes queridos, né? Então, assim, não tem mais essa segregação. Escorpião é só em lugar de pobreza, de sujeira. Isso favorece, mas ele tá por tudo, né? Tá por tudo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E como ele vem pelo esgoto, é importante telar, colocar uma telinha também nos ralos, porque ele gosta também. Então, a gente tem muito caso, por exemplo, a pessoa estava tomando banho, foi pegar a toalha para se enxugar, estava na toalha. Foi colocar a pantufa que estava dentro do banheiro, né? Ele estava lá quietinho ali, né? Então, os casos são muito... São variados, São né? muito. É um menu muito rico que a gente atende, né? E falando nisso, também é sempre importante que o profissional que atende esse paciente lá, já no primeiro atendimento, que faça uma boa anamnese toxicológica, né? Porque a gente pergunta a circunstância, o que aconteceu, onde estava, até para a gente ter dados de entendimento, né? Onde que esta criatura está habitando com mais frequência, né? Mas eles são assim, se eles não são indestrutíveis, eles estão se adaptando para se tornar o Superman mesmo da sala de justiça. No fim, morrem as baratas e ficam os escorpiões, né? Exatamente. Então, eles estão bem, assim, bem nessa vibe, né? E eles são tão produtivos em termos de aumento familiar que, especificamente, os cerulatos, eles só têm fêmea. Ele não, né? É uma espécie que só tem fêmea. Ela não precisa do macho para se reproduzir. Ela faz partenogênese. Meu Deus! Ela faz partenogênese. E daí até trouxe algumas outras curiosidades, né? Que ela faz partenogênese, né? Que ela cria os próprios clones de 2 a 3 vezes por ano. Certo? Nossa. A gestação dura de 2 a 3 meses. Se tiver ambiente favorável, né? Cada vez ela produz cerca de 20 filhotes. Então, vai fazendo a conta, né? Então, eu não preciso ter 2 para eu fazer uma família. Eu tendo 1, a gente já sabe que vai render. Tem que ter galinha em casa, né? Tem que ter galinha. Mais a galinha... O que acontece na hora que o sol se põe? A galinha vai lá e o puleirinho vai dormir, aí certo? Elas estão liberados. Então, é claro que a galinha, durante o dia, ela vai futucar aqui e ali, né? Mas ajuda também, né? Galinha da Angola, né? Nossa, no meu condomínio esses dias, estavam cogitando colocar umas galinhas lá, eles queriam. Nossa, 5 horas da manhã você já vai acordar. Aí o pessoal acabou dando pra trás. Eu gosto muito delas, mas elas são animadas, viu? Né? Mas é uma saída, né? A gente precisa de predador para ele. Porque ele tem alimento e não tem predação, ele vai né? Elas, principalmente as cerulatos, né? Então, é muito interessante. Esses filhotes, né? Quem tiver curiosidade, depois pode procurar na internet. Tem várias fotos. Eles nascem, eles ficam no dorso da mãe, né? Então, ficam lá bem bonitinhos. E uma coisa interessante é que ele fica lá até ele fazer a primeira troca, né, dessa pele dele, né, desse esqueleto externo dele, e só se torna adulto depois de várias trocas, né, dessa parte, né. Conforme ele vai trocando, esse exoesqueleto, ele vai criando uma proteína
uma proteína hialina. Então, o bacana, ele é tão perfeito que ele brilha no escuro, eu falo, né? Se você... No escuro não, né? Sob a luz ultravioleta. Então, uma saída que as pessoas estão tendo também em casa é ter uma lanterninha com luz negra, né? A luz ultravioleta, né? E ele brilha mesmo. Quando verdinho, né? Ele fica fluorescente, assim, né? Porque ele tem, né? Só que só quando ele é adulto, né? Enquanto ele é bebezinho, ele não tem essa proteína. E o bebezinho é cheio de veneno, né? Cheio de veneninho também. É cheio. O veneno dele fica no final da cauda, né? Então, tem uma bolsinha que a gente chama de Telson. E fica armazenado ali. Aí tem um ferrãozinho, ele não ataca, ele se defende, né? Mas a gente vai pôr uma roupa, né? Né? Interessante esse ponto de vista. Ele não ataca, assim como, por exemplo, a Loxosceles, que é a aranha marrom, que a gente tem bastante casos, né? No centro-sul do Paraná, né? Eu que morei muitos anos em Curitiba, eu tenho o vício até hoje. Vou usar uma roupa que tá guardada, eu sempre tiro, porque no meu apartamento tinha lá em Curitiba, né? Era uma coisa corriqueira, né? Então, você acaba criando certos hábitos. E, às vezes, agora, nessa transição, né? Já que ele está entrando tanto nos nossos lares, é a hora da gente também pegar alguns hábitos, né? Por exemplo, deixar calçado fora de casa não é saudável. Então, eu tô repensando isso. E porque, assim, além do escorpião, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem a aranha armadeira, que é super venenosa, né? A foneutria. E ela gosta do sapatinho. Ela gosta. Então, sempre que a gente pega plantão no Ciatox, começo do turno da manhã, sempre vai chegar... É muito raro o dia que não chega a casa. Fui calçar o sapato, fui picado por uma foneutria. Ou por um escorpião que estava dentro do tênis, né? Então, você vai criando até um padrão, né? dos episódios que vão acontecendo num plantão, né? Dentro do Ciatox, né? E a gente vai desbloqueando muitos medos, né? Ou criando outros, né? Eu, depois que comecei lá, eu tenho algumas coisas, né? Então, eu fui pro sítio dos meus pais, já levei uma lanterninha de ultravioleta. Mãe, você vai mexer na orquídea, mãe? Pera, vamos passar a lanterninha. Passar a lanterna antes. Né? Aí, vamos dormir, vamos ver o que tem no colchão, porque ficou muito tempo fechada a casa, né? E até a gente, assim, que às vezes viaja, aluga Airbnb, né? Não sei se pode falar esse nome aqui, né? Mas a gente aluga apartamento e tal. Tem que cuidar, tem que dar uma geral no local, né? Então, alguns cuidados que, diante desse estrago ambiental que o homem vem fazendo ao longo de anos e anos e anos, a gente tem que adaptar a nossa realidade também, né? E criança é um capítulo à parte. Queria perguntar, com essa experiência do Ciatox, quando você vê os acidentes com adultos e com as crianças, como que você percebe a comparação das repercussões? Então, a criança, ela é curiosa, né? Então, a criança, ela é sempre, assim, uma bomba relógio. Porque além dos acidentes, você tem que cuidar para ela mesma, não se auto-causar os acidentes, né? Os acidentes com títios, né, em especial com cerulatos, eles vão ser muito mais graves na criança, sempre. São os extremos de idade, né? A criança, por quê? Ela tem uma composição corporal menor, um menor peso, né? Uma massa mais magra, né? Não tem tanta gordura. E os idosos, porque ele já gastou bastante do sistema imunológico dele, ele já tem uma fragilidade, né, de diversos sistemas. Então, os casos de gravidade, eles são em número muito pequeno, mas quando eles acontecem com maior frequência em crianças e idosos. Numa evolução muito rápida, né? Muito rápida, né? Então, eu trouxe até alguns números deste ano, lá do centro, né, aqui de Londrina, do Ciatox. A gente está no mês de... Final de quando que nós estamos? Agora... Agosto, né? Isso. Então, até dia 30/7 de 2025, a regional, 17ª regional, que é a regional que a gente cobre aqui, né? É claro que a gente atende o país inteiro, mas especificamente da nossa região, 374 atendimentos de picada por escorpiões, né? Nossa. E desses casos, a gente teve de títios cerulatos 144. Bastante. E o restante de outros escorpiões, né? Mais uma coisa que nos acalma e nos assusta ao mesmo tempo, né? É que de 2021 até os dias atuais, a gente teve, em 2021, 2 óbitos
né? Era uma criança de 10 anos. Acho que eu lembro desse caso. Ele já tinha uma cardiopatia prévia, isso complica ainda mais a situação, né? E um adulto de 46 anos, né? Não era idoso, mas enfim, não se sabe se tinha alguma outra comorbidade, mas também foi óbito. Isso em 2021. Depois a gente teve um óbito agora recentemente de uma criança de 3 anos, agora em 2025, né? Então a gente tem que considerar essa questão importante da criança, né? Porque ela, a grande maioria dos casos vai evoluir bem, né? Se é um caso leve, pouco se precisa de soroterapia, né? Do soro antiveneno, mas quando evolui mal, né? Quando você tem sinais de gravidade, ele acontece muito rápido na criança, né? E aí os protocolos trazem algumas condutas específicas que a gente tem que ter, né? Ô, Ju, por exemplo, nunca levei essa picada, nem quero. Não, obrigada, né? Pelo também amor não. de Deus. Mas assim, eu não vi o bicho, né? Mas levei a picada. O que é essa picada? Que sinal que apresenta? É até assim, da picada, da dor, a evolução dos sintomas, dos casos que eu acompanhei lá na UTI, foi rápido. Muito rápido. Ele é muito rápido, né? Na criança ele é muito rápido mesmo. No adulto às vezes demora um pouquinho mais, mas também não é uma demora tão significativa, tá? Bom, então para a gente entender um pouquinho, né, disso daqui, a gente tem que saber que o veneno, o que é essa toxina dele, né? O que ele tem de tão severo, né? Ele é uma neurotoxina, né? É uma neurotoxina. E quando ela é injetada no corpo humano, ela vai desencadear processos bioquímicos significativamente complexos, né? Mas basicamente que eles vão culminar em duas coisas importantes. Primeiro é a liberação de catecolaminas, né? E mediadores inflamatórios, tá? Que vão ter algumas repercussões. E dessas repercussões, a gente tem que pensar sempre em repercussões cardíacas, tá? Então, quando a gente tem, né, a liberação desses de adrenalina, noradrenalina, acetilcolina e tudo mais, nesse sentido, a gente tem o quê? Essas substâncias que podem causar alterações vasoativas, né? Então, na criança, isso é muito mais rápido. Você pode ter um vasoespasmo, por exemplo, que faz, né, uma oclusão coronariana ali, e ele acaba fazendo um infarto do miocárdio, né? Que é um clássico, né? Ou quando não chega num quadro de infarto, né? Você tem alterações de miocárdio que são difusas, você tem uma diminuição de fração de ejeção, e essa criança evolui por um quadro de edema agudo cardiogênico, né? Até às vezes um choque cardiogênico, né? Você fala, me vem um filme na cabeça. Eu imagino. Nossa senhora, bem isso. Eu tenho alguns casos também, né? Às vezes a gente troca a figurinha lá, né? Mas assim, a primeira coisa que a gente pensa na criança é essa questão, tá? Então, o que pode causar, né, nessa criança? Quando você tem muito estímulo, inclusive de estímulo vagal, você pode ter até muita náusea e vômito. Então, é um sinal de alarme clássico, né? Criança que foi picada, não sabe pelo quê. Começa a ficar nauseada, apresenta vômito, fica prostrada, fica sonolenta, às vezes tem alteração de nível de consciência, fica pálida. Exatamente, os casos chegam com essa descrição. Aí, o que a gente percebe, né? Eu não vi o bicho. Onde que tava? Aí a gente começa a investigar. Onde você tá? Onde tava a criança? Onde foi a picada? Você não vê a picada. Você não vê a picada. No escorpião especificamente, diferente de algumas serpentes, né? Na serpente a gente valoriza muito o local da picada, mas no escorpião o local da picada ele não te dá resposta. Então, como não tem marca, não tem marca. Eu lembro essas últimas vezes, foi no calçou no, né, o sapato. Aí você olha todos os dedos. Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê a marca? E tem uma dor importante, né? Alguns pacientes referem como ardor, como uma dor enfisgada, acompanhado de parestesia. Às vezes a dormência ela vai até, né, a raiz do membro. Então, aí a gente vai escrafunchar a história. Vamos pesquisar, vamos, né, fazer uma boa anamnese e a gente pega a família, tem alguém na casa que pode verificar se tem algum animal, porque os sintomas iniciais, eles são muito próximos da picada por aranha-armadeira. Entendi. Né?
Mas 2 bichos pequenos, né? A armadeira ainda é um pouco mais fácil você ver, porque ela é mais escura, né? A aranha, ela causa mais, assim, um impacto. Mas o escorpião é amarelinho, ele se esconde com facilidade, né? Então, alguns sinais, sintomas de alarme que a gente fala, né? Então, as questões cardíacas, né? Então, principalmente nos casos graves, uma evolução por um choque, aquela criança marmorizada, né? Com uma história de náusea. Sentiu uma dor no quintal, passou 15 minutos, a criança começou a vomitar, começou a ficar esquisita, que os pais falam, ela ficou esquisita, ela ficou branca, né? A gente já considera, né? A gente faz já soroterapia, na maioria das vezes, quando a gente não tem certeza, a gente faz o soro antiaracnídeo, que ele tem uma porção que cobre também o escorpião, né? O soro antiscorpiônico, ele não cobre a aranha, né? A aranha mas cobre a aranha escorpião. cobre, né? Então, quando tem essa dúvida do agente, a clínica nos guia, né? E a gente faz o soro que pode pegar, então, os 2 animais que poderiam causar essa sintomatologia, né? Ju, e nesse caso, o tempo importa, né? Porque tempo importa. Eu penso assim, a gente ainda está num centro de referência, que tá fácil acesso ali. Mas como a gente é uma referência para muitas regiões pequenas, que às vezes demora para chegar, esse processo de vou para um hospital, né, ou encaminho para o outro, tá na dúvida se se não é, ressaltar a importância de você chegar em um local que tenha acessibilidade aos soros, né? E assim, é importante também falar que assim, os sintomas de gravidade cardiovasculares, eles vêm rápido, mas às vezes o paciente pode fazer um edema agudo não cardiogênico, né? Então, mediadores inflamatórios, você tem que extravasamento do líquido intravascular para o extra, aumento de produção de surfactante, né? Ele começa a encharcar o pulmão, ele faz um edema agudo, né? Então, às vezes, assim, demora até 1 horinha e tal. Mas a criança, quando ela vai evoluir para sinal de gravidade, é 15 minutos. É muito rápido. É muito rápido, né? E aí ela começa... Então, o protocolo vigente agora, né? Que a gente tem do Ministério da Saúde, com uma nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, ele traz, então, que as crianças com 10 anos... Na verdade, o protocolo, ele traz de 7 anos... a menos, né? Até uma criança menores ou igual 7 anos, que ela tem que ficar em observação, independente né, de ser leve, moderado ou grave, num lugar onde tem a soroterapia. Certo. Tá? Esse texto, ele está numa fase final de revisão pelos coordenadores do CIATOX, aqui do Paraná, e a gente já está aplicando na nossa realidade há algum tempo, ao invés de 7 anos, um corte de 10 anos. Então, esse texto novo, ele vai vir com 10 anos. A gente hoje já orienta. 10 anos ou menos, não importa se ele não tá com náusea, nada, ele só tem uma dorzinha que melhorou com a dipirona, não importa. Ele tem que cumprir as 6 horas de observação em um serviço que tenha soro disponível. Porque aí não indica o soro nessa situação. Não indica, né? Porque a gente vai fazer, então, né, essa determinação de acordo com a sintomatologia, né? Certo. O soro, ele fica nas regionais, em hospitais-chave, né? Então, em serviços que são referência. E aí vai depender de onde está essa criança. E aqui até um alerta para os profissionais, né, que trabalham em portas de entrada. Hoje que a gente sabe que, né, muitos recém-formados saem da faculdade e vão fazer plantões em UPAs, em cidades pequenas, próximas de onde habita. É importante a gente conhecer o fluxo das coisas quando a gente trabalha em porta de entrada, né? Por quê? Porque se acontecer, o que eu faço com esse paciente? Para onde que eu encaminho, né? Ou então, tem algumas regionais que ao invés de transferir o paciente para um determinado serviço, eles levam o soro para onde essa criança está. Mas lembrando que esse soro ele não pode ser administrado numa unidade básica, por exemplo. Né? Eu tenho que ter uma retaguarda de um suporte avançado para esse paciente, seja adulto ou seja criança. Se for criança, mais ainda, né? Então, por quê? Porque ele pode dar uma certa alergia, ter alguma reação, né? Que não impede da gente infundi-lo na totalidade, né? Então, a gente sempre orienta assim, vou passar o soro,
A quantidade de ampolas, ela vai ser, então, determinada pelo grau, né, da gravidade do quadro. E se fizer alguma reação alérgica, que geralmente é um rush cutâneo, reação mesmo, coisa mais né? leve, né? Às vezes até um quadro que se aproxima de uma reação anafilática. A gente suspende, para a infusão, trata e volta a infundir. Quantas vezes forem necessárias, né? O soro é a prioridade. O soro é a prioridade, tratando né? as reações. Vai tratando. Certo. Para lá na bomba infusora, trata, né? Às vezes tem que fazer, né? Corticóide, adrenalina, como se fosse tratar uma reação anafilática mesmo. Né? E uma vez sanada essa questão, volta. Fez quantas vezes forem necessárias. Tem que infundir o soro, né? Ele é a única esperança que a gente tem de reverter aquele quadro. Certo. Né? Tem um tempo, eu sei que quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Mas tem um tempo assim, tipo, agora não adianta mais? A gente nunca deixa de orientar, né, a administração, quando ela tem a indicação. O que acontece é que quanto mais demora, mais você vai ter que tratar a repercussão, as sequelas, muitas vezes, né? Então, a gente já teve paciente que fez uma boa reversão do quadro, mas ele foi embora, uma criança... Quantos anos você lembra da outra menina lá? Uns 4, 2, 4? Não, uma que era maiorzinha, que ela foi embora com uma fração de ejeção bem complicada, né? 10, não era? Isso, 9, por 10. aí. Então, era uma criança que a gente sabe, assim, que ela saiu do hospital com uma sequela cardíaca, né? Verdade. Vai recuperar, não vai recuperar? Daí eu deixo para os universitários que são mais dessa área, né? Então, a gente não tem assim, não vai fazer mais, né? O ideal é que a gente faça o mais breve possível, né? Sintomas, eles costumam aparecer, assim, 15 minutos após a picada, né? E até uma hora, 2 horas no máximo. Certo. Por que a gente deixa, então, esse paciente em observação 6 horas? É uma margem de garantia, né? Sim. A gente nunca sabe, porque os sintomas, eles dependem de pessoa para pessoa, da quantidade do veneno que foi injetado, que a gente não tem como mensurar, né? E também do tanto que esses mediadores, essas substâncias vasoativas foram liberadas na pessoa. Então, não quer dizer que se deu 1 hora, não deu nada, que não vai dar. Certo. Então, com criança, a gente é bem, bem rígido nesse sentido, né? Existem alguns questionamentos, a gente sabe, assim, que às vezes até a regulação, né, do sistema SAMU entra em contato. Olha, a criança não tem nada, fez uma dipirona, ela tá ótima, eu preciso transferir, né? Aí nós somos um serviço consultivo, né? Então, a gente fala, olha, o protocolo diz isso, né? A nossa recomendação é essa, né? Mas dá uma certa segurança, porque se está num serviço que tem o soro antiveneno ali, ele apresentou X gravidade, dá 2 passos, você está na farmácia, você pega e já administra, né? Técnica para administração, alguma coisa importante para ressaltar? Olha, a administração do soro antiescorpião, então a gente pensa sempre em não diluir, tá? A infusão de 30 a 60 minutos, mas se o paciente estiver grave, já orientamos até fazer em 15 minutos, se for o caso, né? E sempre monitorizar esse paciente, né? Monitorização contínua. Contínua, né? Tem que estar beira-leito, porque você não deixa de estar infundindo o próprio veneno na pessoa. Sim. Claro que ele é trabalhado imunologicamente e tudo mais, né? Mas ele tem a possibilidade de fazer reação alérgica. E aí, se você não tá à beira-leito, né? Então, é a mesma coisa que se você estivesse atendendo num suporte avançado de vida. Ninguém sai de perto do leito do paciente nesse momento, né? Então, é importante. Tem que estar verificando sinais vitais, né? E a gente pensa muito em pressão arterial, que na criança não tem muito, né? Acho que as enfermarias e pronto atendimento tem um hábito menor de verificação. O TI é intrínseco, né? Entrou lá, a PA faz parte. Mas os outros locais, como muitos não têm monitor multiparâmetro, aí entra com a dificuldade de, não tem o manguito, não tem tamanho adequado. E se tem, não está acostumado a mede errado. Então, tem muito isso também. E isso também é um outro adendo de se pensar. Porque se a gente está tendo esse aumento tão grande e muitas vezes essa criança, ela está fora de um serviço de maior complexidade, essa UPA, esse UBS, enfim, ela tem que ter o material se você atende criança, né? Sim. Então, a gente cobra muito isso quando a gente faz atendimento por telefone. Eu preciso da pressão arterial da criança.
Sim. E eu ainda, quando eu atendo alguma colega enfermeira, eu falo assim, então, enfermeira, amanhã de manhã, se hoje não der tempo, amanhã você vai fazer um pedido para suas autoridades aí para ter um manguito, né, que seja compatível né, com a estatura dos seus pacientes. Não dá. Né? E eu lembro, né, das últimas situações aí, o quanto a rapidez é muito importante, né? E a hora que chega também, tem criança que você vê piorar na nossa cara ali e evoluindo com choque cardiogênico importante. Exatamente o que você falou. Tem que pôr monitor. Eu sempre penso assim, vai internar uma criança que é acidente por escorpião, a primeira coisa que eu já vou conferir é o desfibrilador. Já vou olhar para ver, a gente já confere, né? E ver se já vai pedir uma ecocard, né? Exato. Isso aí a medicina já combina com o pessoal para fazer o ecocard no beira-leito, né? Que, enfim... a última situação foi bem traumática para nós. E aí... a gente vê a criança piorando. Então, é o choque cardiogênico, aí já entra com a dobutamina. Aí, dependendo se ela está hipotensa, eles acabam preferindo a dobuta do que o Primacor, né? E aí, às vezes, vai evoluindo, precisa de NOR, né? E vai. E, de repente, quando você vê a criança tá lá infartando. Isso. Muitas vezes está numa taquicardia ventricular que precisa fazer reversão, né? E a reversão, né, é por meio do choque. Então... Enquanto enfermeira, quando eu penso que eu vou atender uma criança dessa, a minha cabeça ela já vai lá. Tá funcionando o desfibrilador, tá tudo certinho, eu tenho lá, né, o gel, a mildarona tá de fácil acesso ali, porque talvez tenha que usar. Um antiarrítmico depois, né? Monitor multiparâmetro, E PA. é uma coisa muito, muito forte isso, Nossa, né? PA invasiva. É uma criança que eu vejo, tem que ter PA invasiva. Essas PAs que a gente faz não invasiva, para esse nível de gravidade, porque é o que você falou, a gente tem várias instâncias de gravidade ali. Mas quando chega para nós, quando pega coração, aí você fala, a gente sabe que por mais rígida que a criança era antes, o veneno ele faz um estrago absurdo ali. E é uma coisa bem, assim, interessante, compartilhando alguns desabafos aqui, né? Que eu não sou da área de pediatria, né? A Flávia me conhece já há algum tempo, né? Então eu sempre trabalhei com um adulto grave. E quando eu comecei, né, há pouco tempo, ainda sou novata na toxicologia, mas assim, ela é uma área encantadora. Então, se eu sempre defendi a questão da multidisciplinaridade, na toxicologia isso é muito forte, né? Muito forte, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, que chega algum animal, algum escorpião que é muito diferente. A gente tem um grupo de biólogos que podem nos auxiliar, né? Se chega alguma coisa que também, assim, foge muito da formação do enfermeiro, a gente tem os farmacêuticos, né? Sim. Então, é uma área encantadora nesse sentido. Porém, quando chega a criança, embora o protocolo, por exemplo, o protocolo de conduta com o escorpião, ele não tem tanta diferença entre a criança e o adulto, com exceção dessa questão de faixa etária de observação, né? A dosagem como que funciona? A dosagem, assim, se ele é classificado como moderado, são 3 ampolas, né? E se ele é um acidente grave, com sintomatologia grave, são 6 ampolas. Não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo, né? E independente se é criança, jovem, adulto, sempre vai ser essa quantidade, né? Essas duas vertentes, e todos que recebem soro têm que ficar em observação no serviço até 24 horas. É claro que daí a gente interna, né? Porque quem recebe 6 ampolas de soro antiscorpiônico estava com algum comprometimento grave, que ele não vai conseguir né, receber alta em 24 horas, né? Sim. Mas o que é interessante é assim, ó, quando... Você sabe porque eu compartilho minhas experiências com você. Quando chega criança, eu já falo, meu Deus do céu, porque parece que é uma coisa tão antinatural, né? Você tem uma criança com um problema e de repente a gente se coloca no lugar dos pais. Ai, podia ter limpado meu quintal, podia ter aparado minha grama, podia ter tirado, podia ter visto, né? E é uma coisa... não é um termo muito bonito de se usar, mas assim, é um acometimento besta. Besta, porque você fala, meu Deus, é totalmente prevenível, né? Mas a coisa tá complicando, né? Ele tem se escondido muito, né, Ju? Muito. Eu fiquei neurótica com o sapato. Neurótica é uma boa palavra. Eu fiquei assim, bem... Porque assim, eu sempre falo, a criança grave,
quando ela vem de uma patologia, ela vem com aquilo, a família vai vendo e tá arrastando, e a família tá vendo. Você tá vendo a coisa acontecer. Agora, essas crianças, ela acordou, ela falou com você, ela estava em casa, ela tomou café da manhã, ela estava se arrumando. Ou ela estava na escola. Ou ela estava na escola, ou ela estava, sabe assim... E, de repente, acontece, o mundo dessa família vira do avesso e a família gira em torno. É uma criancinha, às vezes, mesmo que seja uma criança maior, mas a família gira em torno ali. Talvez o nível de aceitação, de luto é totalmente diferente. Assim como um acidente de trânsito, uma coisa abrupta, né? E para nós profissionais, eu vejo uma criança dessa, e eu falo muito para o Arnildo, né? Ele chega e fala... Internou, falei, não pode morrer. Não, pelo amor de Deus. Eu falo assim, não, você não pode morrer, tem que fazer, não, vamos em cima, não pode morrer. Tanto que até a gente fala muito, né, a questão da insistência da reanimação, até que ponto a gente reanima, até que ponto, considerando o contexto da saúde da criança como um todo. Nessas situações, parece que a gente não tem maturidade, né? Então, assim, tem situações que param 10, 20, 30 vezes. Você reanima as 30 vezes. Porque ele é antinatural, né? É uma antinatural. condição antinatural. E você olha aquilo e você fala, gente, não pode, é um bicho. Aí você olha um bicho pequeno fazendo um estrago desse, tirando essa criança da família. Não, Ju, não entra. Entra. É um tipo de negócio que eu saio assim... Acabada. Nossa, acabada. A gente sai revoltada, a gente sai neurótico, a gente, né, já olha... E aí você vê a mãe... Né? Eu falo a mãe porque muitos é o que mais acompanha próximo, mais. Né? Mas, nossa, é muito triste. Tanto que, quando eu pedi pra você... Ai, Ju, a gente tem que falar sobre escorpião. Porque, assim... Eu tenho hora que falo, não, gente, é muito sério. É muito sério. É muito sério. É muito a gente sério. tem que... Parece que a gente não fala e não acontece, mas acontece. E assim, a gente tá... Eu gosto muito de estudar filosofia, né? Gosto de fazer pesquisa qualitativa, então às vezes eu tenho uma visão um pouco mais filosófica das coisas, né? E é uma coisa que às vezes a gente tá pensando tanto no técnico que a gente está perdendo a noção da necessidade de ampliar isso em termos de políticas públicas mesmo. Né? Exato. Porque já vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir mais dar conta disso, né? Como que nós vamos fazer? O bicho não morre. Ele tá por tudo. Não é só no pobre, não é só no rico, né? Não é no branco, não é no preto. Então, a gente tem essas questões que, em certo momento, a gente até se sente impotente. E isso que você fala, né, do sofrimento à beira-leito, como enfermeira, que eu quero compartilhar uma experiência como plantonista do Ciatox, uma das grandes dificuldades que eu tive e ainda tenho em muitos momentos, é de não estar à beira-leito do paciente. Porque eu tenho 25 anos trabalhando com paciente grave, então agora eu não estou do lado, né? É diferente o trabalho do Ciatox, né? Ele é um trabalho consultivo, a gente passa orientação, e o interessante é sempre frisar, assim, que as pessoas perguntam, meu Deus, mas como que você sabe? Isso tudo é com base em protocolo, a gente tem, claro, nossa experiência clínica que ajuda em muitos momentos, mas tudo é com base de dados, a gente tem uma base de dados muito grande para as diversas intoxicações, os protocolos do Ministério da Saúde, os estudos, né, farmacológicos, dependendo do agente que seja, né, e é uma equipe que trabalha muito junto, mas assim, e como nós somos agora enfermeiras que entramos há pouco tempo, cerca de 1 ano e meio no serviço, a gente compartilha isso, né? E aí os outros profissionais falam assim, nossa, todas as enfermeiras falam isso, que trabalham aqui falam isso, né? E às vezes talvez o farmacêutico não sinta tanto, né? Os médicos plantonistas talvez não percebam tanto, mas é aquela questão. Então, e tem essa questão do antinatural, a criança nesse quadro. Então, quando chega a criança com acidente, com um animal peçonhento no meu plantão, eu fico lá, eu sou muito... dramática em alguns momentos, a Flávia me conhece, e eu falo, meu Deus, eu tenho que dar conta disso. Aí passa o soro, a criança melhora, né? Volta a respirar, né? Aí você fala, ai, tá, mas aí você tem que voltar lá pro seu plantão. Você fala, não, eu quero ficar aqui do lado. Eu quero ficar aqui do lado. E é esse sentimento que eu tenho quando eu pego uma criança grávida. A gente estava até comentando antes de começar a gravar, né? Eu pego uma criança grávida, eu quero ficar ali do lado, quero ficar do lado. Eu vou embora, mas não quero ir embora. Eu queria voltar no dia seguinte, sabe? Porque a gente fica muito ainda mais você que é mãe, né? Eu não tenho filho, mas assim, quem é mãe ainda tem... É impossível você não se projetar naquela situação, se né? Se projeta, e é o não conformismo com o fato de um animal tão pequeno mudar a vida de uma família
em uma picada. Exatamente. Né? E fazer um estrago assim tão, tão grande. Então, eu vejo muito isso, é uma junção, né, de todo um processo que pega desde o reconhecimento precoce, acho que vai lá desde a prevenção, né? Aí vem o reconhecimento precoce, chegar por um local que tenha acesso né, ao soro ali, saber administrar, né? E aí também saber o momento que tem que internar em terapia intensiva. Tem, dentro desses critérios, tem critérios específicos para solicitação de vaga na terapia intensiva? Ou isso fica a critério realmente ali dos plantonistas, mesmo, né? Da equipe, né, desse serviço pediátrico, né? E é bem interessante porque, assim, quando você orienta o soro é administrado... da parte toxicológica, é claro que a gente vai acompanhar, né? Até para ver o desfecho e tudo mais. Mas dá, assim, um sentimento até de um certo luto, né? Porque você fala assim, agora, gente, eu já fiz a minha parte. Tem que esperar, né? A criança. Mas agora é com a criança e a equipe, né? Então, eu não vou lá chegar e falar assim, olha, doutora, agora o senhor tem que pedir um outro ecocardio, tá? Se a equipe é formada para isso, né? Mas é um trabalho, assim, que eu, assim, adoro passar visita quando tem pacientes internados no hospital que a gente fica, que é o Hospital Universitário de Londrina, né? Então, quando tem paciente no HU, seja criança, eu gosto de ir lá, beira-leito, passar visita e tudo mais, né? Mas quando tem criança, parece que aquela necessidade de você ver, né? Mas tem que estar bem claro pra gente que dali pra frente é com os profissionais especialistas daquela área, né? E você falou, né, de uma sequência aí muito importante, né? Então, primeiro, prevenção. Né? Então, se a gente fosse falar de prevenção, pensar o que eu posso fazer dentro da minha casa, o que eu posso fazer com o que está ao entorno da minha casa, né? Ou da escola, ou dos lugares que essa criança frequenta, né? Quando a prevenção falha, então algumas coisas que a gente já apontou aqui só para dar uma sintetizada para o pessoal, né? A higiene do ambiente, colocar telinha nos ralos, né? Não deixar roupa de cama relando no chão para subir esse escorpião. Limpar ou tapar frestas de muros, onde ele pode se esconder durante o dia, não ter madeira, entulho, nada disso, né? Mas em prevenção também, a gente pode orientar as crianças maiores, que é uma coisa que pouco se fala, né? Criança aprende muito rápido, você sabe mais do que eu sobre isso, né? Então, se você tem filho, aí você que está assistindo agora, tem filho e converse com seu filho, se ele já tem uma certa idade, você já vai fazendo com que ele cresça tendo essa ideia, o que é um animal que ele pode chegar perto ou não. É verdade. Né? Porque ele é bonitinho, ele é bonitinho, né? A criança aí o pessoal não quer passar a mão às vezes, é verdade. Então assim, olha, filho, filha, sobrinho, tio, sei lá, né? Olha, esse daqui é um bicho que você não pode pegar, ele morde, ele vai fazer dodói, né? Com toda a sensibilidade, né? E a linguagem que aquela criança naquela determinada idade pode entender, né? E também é uma coisa da gente pensar em, né? Estando numa universidade, em projetos de extensão que vá fazer orientação, por exemplo, para professores. Porque a escola, ela é um caminho sensacional para isso. Exato. Né? Então, em algum momento do ensino infantil, não sei, né? Em qual momento aí, claro que os pedagogos saberiam melhor, né, do que eu dar esse palpite, preparar essas crianças, né? Então, já desde pequenininho aprendeu, vai pôr o sapato, né, dá uma batidinha para ver se sai. Ele né? cai fácil se bater o sapato? Porque, Amiga, assim, eu tenho tanta neura. Eu vou falar assim, não, sabe? Vou te falar a minha neura, tá? É engraçado que eu comentei com o Arnido esses dias. Falei, depois eu fiquei traumatizada. Falei, Arnido, tem que olhar o sapato antes de colocar. Aí ele, mas se bater, será que o bicho vai cair? Falei, não sei, mas aí o que você faz? Você põe a mão? Falei, não, pior que eu já me vi pondo a mão no sapato também. Tá, aí a gente pode criar uma técnica, validar uma técnica de como bater o sapato sem fazer ele voar em você, né? Porque tem muito disso também. Eu tenho essa neura agora, sabe assim? Sei, porque perfeitamente. Aí eu olho e falo, gente, vou comprar a luz. Mas aí, o que eu faço? Eu olho o sapato. É bem neurótica mesmo, confesso. Mas eu olho assim contra a luz e olho, falei, mas não tô vendo o bicho. E ai, gente, meu Deus, mas a lanterninha, ela é uma boa saída. Ela não é muito cara. Você acha com facilidade em lojas populares, né? Ela é uma boa saída, né? Ai, Ju, mas é uma coisa... Mas esse foi engraçado. Não, mas você põe a mão? A gente tá suscetível, né? Até dentro das nossas casas. Quer ver uma coisa que eu não prestava atenção e hoje eu presto? Quando a gente vai no supermercado, muitas vezes tem aquelas caixas, né? De papelão.
Eu sou uma que vive pegando caixa para colocar, para subir pro meu apartamento com mais facilidade, né? As compras. Quem me garante que naquela caixa não vai um bichinho daquele? Então, hoje eu olho a caixa e já falo assim, será que eu preciso realmente levar essa caixa? Ou será que eu consigo subir com as sacolas? Ou eu pego o carrinho do condomínio para poder subir, né? Mas são esses cuidados que a gente, infelizmente, não só relacionado ao escorpião, mas a gente precisa começar a ter, né? Tem que ter. Eu acho que como... de certa forma, a gente destruiu a natureza, né? Agora a gente tem que entraram, né? E se procriam muito fácil, a gente precisa ter essas cautelas, que é a prevenção. É aquela coisa, pode até ser que você pega esses casos e você coloca no montante da população. Não dá, né? Parece que é... Mas se tem um... Mas a hora que a gente vê um e vê o estrago que ele faz, ninguém merece passar por isso. Você vê uma criança... Olha, eu já atendi muita criança grave, eu trabalhei muitos anos com trauma, né? Mas você vê uma criança marmorizada, assim. Mármore, parece um mármore, né? Da pia do banheiro, assim. E pensar que aquilo foi por um bichinho pequenininho, dói na gente, sabe? Então, é muito, muito importante a gente pensar mesmo na prevenção. Quando a prevenção não é suficiente, aconteceu o acidente, então vamos compilar aqui o que a gente tem que fazer, né? Em casa. Primeiro, mantenha calma e raciocine. Certo? Já aconteceu. Já aconteceu, amiga. Agora você vai ter que dar conta disso daí, né? Então, a gente sempre orienta a lavar o local da picada. Certo. Né? Tentar capturar o bicho com segurança, né? E levar, ou se fazer fotos visíveis, por favor, né? Que isso vai ajudar muito a guiar as condutas que a gente vai orientar, né? Existem né, condições populares em que as pessoas querem passar alguma coisa. Parece que toda lesão tem que passar alguma coisa, né? Sim. Então, as experiências são as mais diversas, né? Pó de café, teia de aranha, né? Eu acho que teve um caso que a criança foi picada. Picada. A criança foi picada, a mãe... Eu não sei como que ela conseguiu achar uma teia de aranha tão grande, tão efetiva em tão pouco tempo, mas ela levou para o hospital com teia de aranha, né? Então, assim, não passa nada. Você tem que lavar para evitar uma infecção secundária, né? Se acalmar e levar essa criança para um serviço, tá? Todo paciente picado por escorpião, ou por qualquer animal peçonhento, ele precisa de um reforço de antitetânica. Então, sempre a gente pede para verificar a vacina antitetânica, fazer um reforço, se não no atendimento inicial, quando ele tiver alta, mas ele precisa. Mesmo né? que a vacina seja no intervalo de 5 anos aí... Se tiver dentro do que o esquema vacinal pede, não. Por isso que a gente sempre fala, verificar a vacina antitetânica, né? Geralmente criança tá, né? Então, é uma coisa que não nos preocupa muito, mas a gente sempre fala, né? E é importante o que não fazer. Então, não passar nada de diferente. Nada. Pomada, garrafada, não passa nada. É que nem queimadura, né? Não faz clássico, nada, né? não mexe. Passa o olho, lava com água e sabão, né? E vamos levar para um serviço de saúde. Leva o paciente, leva o bichinho ou a foto do bichinho, fotos visíveis para facilitar a vida, né, da titia que vai estar lá do outro lado, né, da linha. E... torniquete, não. Em nenhum caso torniquete, né? Fazer furos, cortar, sugar, nada disso. Uma vez inoculado o veneno, já era. Ele tá na corrente sanguínea. A gente vai ter que trabalhar a partir disso, né? Muito bem, aconteceu, a prevenção não foi suficiente, aconteceu em casa, a gente pensa nessas primeiras questões, né? Vai para o serviço de saúde, lá no serviço de saúde. Então, esse profissional ele tem que saber como que acontece o fluxo no município, na região onde ele está inserido, né? Então, todos nós, quando a gente entra em um local novo para trabalho e tudo mais, é importante que a gente saiba como as coisas funcionam, né? Porque se eu não dou conta, não tenho retaguarda ali, eu tenho que fazer os devidos encaminhamentos, né? E aí, a grande maioria dos casos, ela vai ser um caso leve. Nos casos leves, a gente pensa o quê? Sintomático, uma analgesia, né? Compressa quente ajuda bastante. E analgesia escalonada, né? De acordo com a gravidade da dor do paciente, aquela escala da dor do paciente, né? Às vezes ele tá com muita dor, uma dipirona só não vai ser suficiente, né? Sim. Então, claro que tem que fazer essa avaliação. Às vezes tá hipertenso, tá taquicárdico, tá chorando, né? Às vezes é pela dor, né? Então, calma, não precisa sair desesperado. Mas apresentou vômito dentro da primeira hora, a gente já
já pensa que, né? Pode ser por um quadro, né? A criança geralmente fica nervosa, pode vomitar. Sim. Pode ser. Mas a gente já acende a luzinha. Todas as crianças que internaram lá para nós começou com náusea e vômito. É o clássico mesmo, né? Porque é aquele estímulo da neurotoxina mesmo, né? Que ela começa por aí, né? Então, é importante acender o sinal de alerta, né? E a gente está tendo algumas situações. Só essa semana eu já peguei 2 casos que a criança, uma foi numa UPA aqui da nossa cidade e outra numa UPA de uma outra cidade, que eles não acionaram o Ciatox, né? Então, conduziram, talvez por uma experiência prévia e tudo mais, né? Mas a gente sempre recomenda, porque às vezes tem pormenores que podem indicar, né, um estadiamento diferente do que aquele profissional que não vive todos os dias isso, né? Então a gente tá lá para trabalhar com isso. Sim. E a gente faz questão de ser esse ponto de apoio para quem tá lá na ponta, né? Lá no serviço, lá na porta de entrada. É muito bom, né? Porque é tomada de decisão conjunta. Isso é muito bom, importante, muito bom, né? Quando a gente escuta, ai, graças a Deus tem vocês do outro lado, né? Eu falo, graças a Deus que tem vocês aí que chamam a gente, né? E a gente discute junto, não, vamos pensar junto, vamos ver qual que é a melhor possibilidade, né? Então, já teve caso, por exemplo, de o serviço de referência tá explodindo, sem condições de receber pacientes para ficar em observação lá, né? A gente conseguiu sugerir para regulação que levasse o soro lá. E um paciente não precisou tomar o soro, mas se ele precisasse, estaria lá. Né? Então, às vezes, é uma saída que a gente tem também. Então, tudo é muito conversado, né? Nesse sentido. Então, o estadiamento, a tomada de decisão nesse sentido, a gente pede sempre para que entre em contato, né? Porque depois, como que a gente fica sabendo, né, que não fomos acionados? Às vezes, o paciente volta no outro dia no serviço, ou faz contato direto, fala, olha, ontem eu fui atendido na UPA tal... Eles me liberaram, não me deram nenhuma receita, ou me deram uma receita de pronto, mas eu tô com muita dor, né? Um tempo de história grande, vai ter sinais de gravidade? Não, mas o cara tá com dor, né? Aí eu procuro lá, qual que é o nome do senhor? É fulano de tal. Olha, eles não acionaram a gente, né? Mas então o senhor volte no serviço para eles verificarem essa analgesia e tudo mais, né? E talvez se, de repente, tivessem falado com a gente, né? Sim. Poderia ter uma conduta um pouco mais assertiva. Inclusive, bloqueio anestésico pode ser realizado. Ah, boa, né? Que legal. Um bloqueio anestésico que reverte rapidamente o quadro álgico, né? E pode ser feito até 3 vezes, sem vasoconstritor, com uma diferença de um intervalo de 1 hora, cada um deles, né? Então, às vezes, só com um endovenoso, às vezes, né, tem um tempinho aí, fazendo um bloqueio junto ajuda, né? Então, nos adultos, por exemplo, que costumam fazer hipertensão por dor, isso ajuda a diminuir. Porque daí você não sabe se a hipertensão que está acontecendo nele ou a hipotensão é pelo quadro álgico, né? Ou se é pela gravidade do envenenamento, Sim. né? Então, assim, é um trabalho que nos enriquece muito. Eu tô apaixonada, assim. Eu já tive várias fases de paixão na minha vida e agora a toxicologia é minha nova fase de paixão, né? E é assim, né? Chegou na UTI, né, Ju? Aí é tratamento intensivo. Aí, gente, olha o que eu complementando. Graças a Deus que tem vocês que sabem. Não, e assim, complementando a importância da organização do leito, o multiparâmetro, a PA invasiva, acesso central. Nossa, gente, né? importantíssimo. Não consigo um acesso. Vai na femoral, às vezes que é mais, né? Vai guiado lá, depois a gente troca, pega um pique, né? Então tem um acesso que precisa, porque vai receber volume, vai precisar de fármaco vasoativo, então evitar fazendo periférico, enfim. Então, precisar realmente essa questão do apoio hemodinâmico, o eco ali articulado, muito, né? Seriado, né? Exato. O desfibrilador, porque eventualmente pode usar, e se preparar para possíveis paradas, edema agudo de pulmão, são situações que realmente podem acontecer. Por isso que a gente ali. sempre pede, né, que a criança ela tem que estar num lugar que ela tenha retaguarda, que ela tenha soro e que ela tenha retaguarda, porque os sinais de gravidade eles são intensos, rápidos e não é qualquer equipe que atende. Então, assim, é para isso que precisa mesmo do intensivismo na área pediátrica, né? Nesse contexto dos acidentes com escorpiões. E saber que chega uma hora que tem que rezar. Que é para a criança responder, porque a gente também tem situações que tudo está sendo feito, administrado, né? O corpinho dela tem que responder. Tem que né? responder. Tem que ter essa resposta.
Então, é muita fé aí, né, quando chega nesses casos mais graves. E uma vez que, né, conseguiu a questão do acompanhamento posterior para sequela cardíaca, principalmente, Você né? sabe, Flávia, que assim, a criança, né, na minha pouca experiência, assim, com pediatria, né, porque sempre a experiência que eu tenho mais, assim, é de porta de entrada, mas não de UTI pediátrica, né? Ela responde de uma forma que ela nos surpreende. Sim. Eu fico impressionada, assim, né? Eu tenho uma trajetória aí com um paciente queimado. Às vezes tem uma criança com uma lesão, né, muito similar a um adulto, né? O adulto vai a óbito, a criança 2, 3 dias tá estubado. Meu Deus, como, né? É a mesma coisa com os acidentes graves que eu já tive a oportunidade de presenciar, que ficaram na UTI pediátrica do hospital universitário. Eu fazia plantão, por exemplo, num dia, passava outro dia, falava, vou ver a criança lá, né? Tem que evoluir, porque a gente... não sei se as pessoas sabem, mas a gente não faz só esse atendimento inicial. Sim. A gente tem um prontuário longo, toxicológico, num sistema chamado DataTox, né? E a gente evolui esse paciente, a gente acompanha até o desfecho. E quando como a gente está dentro do hospital universitário, o paciente está lá dentro, a gente passa a visita. Fala, vou lá ver aquela criança, assim, e tal. E você já chega na UTI com aquela imagem na cabeça, né? Poxa, anteontem eu fui, e aí ele tava assim... Você chega lá, a criança comendo. Eu falo, meu Deus, da onde você saiu, criança, né? Então, é muito interessante esse universo pediátrico para quem não atua com frequência, né? Porque quem tá todo dia, você cria, né, um padrão assim, vai melhorar em tanto tempo, mais ou menos, né? Mas pra gente que é mais da área do adulto, da parte assistencial, quando você vê essa melhora, assim, você fala, gente, é sensacional, né? Esses serzinhos, eles têm uma resposta muito boa, né? Mas, infelizmente, a gente tem os casos que não evoluem tão bem, não tem um desfecho tão favorável, né? Exato. Ju, obrigada por essa conversa, assim. Imagina, foi um prazer. Não sei se espero ter elucidado algumas coisas aí, né? Contribuir. Sim. Acho que a gente tem, como enfermeiro, né? Uma das nossas competências, independente de estar no CIATOX ou em qualquer área de atuação, é a gente ter esse compromisso social de compartilhar conhecimento. Exato. Eu penso muito nisso. A hora que eu me deparei com os últimos, né, cenários, aí eu falei, não, gente, precisa de mais visibilidade. Precisamos falar mais sobre isso. Porque pode ser um percentual relativamente pequeno se for comparar com uma população geral, né? Mas, quem já viu não quer, né? Não quer passar por isso, não quer que nenhuma família passe por isso. Então, que a gente aprenda a respeitar a natureza, né? Exato. A gente brinca de destruir o bichinho, mas na realidade, na verdade, não é ele, a gente... né? O problema somos nós, né? A gente tá fazendo muita coisa errada, né? Com o nosso planeta e tudo mais. Então, é um raciocínio que ele vai, é uma reflexão que ela vai muito além. Como que chama mesmo? Né? Saúde única. Saúde única, né? exatamente. Saúde única. Vamos estudar saúde única, gente. Né? Acho que vai ajudar bastante, não só na enfermagem, mas a gente como ser humano mesmo. O raciocínio do House, né? Que é aquele seriado lá do médico que... É muito legal esse House, que ele traz esse contexto social também. Às vezes a pessoa chega com uma queixa lá, ele vai até na casa da pessoa, investiga... Menina, olha, eu vou contar um pensamento aqui, né? Sabe que a minha viagem aqui mental, ela vai longe, né? Quando eu comecei no CIATOX, aqui o pessoal vai até dar risada aí, mas eu me sentia um pouco House, porque a gente começa a perguntar, mas embaixo da pia não tinha nada? Aí eu começava a lembrar da série, eu falava, gente... mas é um raciocínio amplo, né? Isso, e isso é muito a importância do contexto no evento toxicológico, né? Então, por isso que a gente insiste muito. E às vezes a pessoa tá apurada, né? O médico, o enfermeiro que nos passa o caso, ele fala assim, por que ele quer saber se ele tava no quintal descalça, se a cobra tava na beira do rio ou tava num lugar mais seco? Porque a jararaca gosta de lugar mais úmido, né? Gente, a cascavel é um lugar mais seco. Pra mim é um outro mundo. É um outro mundo, mas né? Que eu ouço, não incorpora tão fácil assim essa biologia, sabe? Então... Mas é encantador. Ele é uma área de aprendizado muito grande, né? Que nos aproxima, por exemplo, da pediatria, né? Quem imaginaria que eu estaria num dia no podcast pediátrico, né? Mas é muito encantador mesmo, né? E graças a Deus que tem, né? Pessoas que estão, como vocês, que estão divulgando, né? A criança grave dentro da UTI. Porque a gente sabe que tem muito mais
divulgação do atendimento inicial, Sim. né? Do pré-hospitalar, dos primeiros socorros. Mas e depois disso, essa criança lá dentro, né? É um acompanhamento, né? Depois também. É um nicho muito pequeno de profissionais capacitados, né? Então, e a gente... Criança tem tudo quanto é lugar, vamos, né, ampliar isso daí. Então, parabéns também pela iniciativa de vocês obrigada. aí, que é muito bem vista, né? A gente escuta bastante comentário e eu tô me sentindo lisonjeada de estar aqui eu hoje. Que agradeço. Ju, esse foi o episódio 96. Eu tô me superando. Quando eu comecei, falei, vou chegar no 100. Eu tô chegando, tá não tô vendo? nem acreditando. E aí, quando você chegar na meta, vai o quê? Dobrar a meta? Ave Maria. Será que eu dou conta? Claro que dá. Muito obrigada. E eu peço pra vocês, gente, compartilhem, curtam. É um episódio que a gente diz que não é apenas para os profissionais de saúde, mas é um episódio aí para você compartilhar com o vizinho, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, para conhecer um pouco mais desse animal e o que ele causa de estrago quando a gente fala aí da criança. Isso. Né? E lembrando que, assim, os Ciatox são mais de 30 no país, né? Então, quem estiver ouvindo a gente de outra localidade, que não, no Paraná, né? Nós temos quatro centros. Quatro centros. Uhum. E aqui, especificamente no de Londrina, a gente funciona 24 horas, né? Natal, Ano Novo, sempre vai ter plantão 24 horas, né? Então, precisando, a gente está à disposição. Não atendemos só a nossa região. Inclusive, o telefone, né? Eu vou deixar o telefone depois também. 43 3371 2244. Se você estiver indo na região norte do país, pode ligar, não é? E uma coisa legal, sabe? Que quando... como a gente tem animais diferentes nas regiões, às vezes chega fotos e fala assim, só um momento, porque essa serpente a gente não tem na nossa região. A gente vai ter que verificar com os universitários biólogos, né? Interessante. Então, é bem interessante mesmo, né? Mas a gente está à disposição e obrigada pelo espaço aqui para compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Obrigada e te espero numa próxima, hein, Ju? Tá bom, vamos começar. Beijo, gente. Compartilhem, curtam. E é isso aí. Vamos aproveitar e entender um pouquinho mais do que representa esse animal. Obrigada mesmo. Obrigada aí.